isso aqui, cara. Se isso aqui funcionar, vai ser um Deus nos acuda. Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Peraí! Alô! Agora sim. Fala, fofas! Internet deve estar Minecraft, né? Internet tá Minecraft, não. Aqui a internet do Cairo aqui é uma maravilha. Aí, finalmente. Agora tá funcionando, né? Tá funcionando a internet em minha boca? Vai ser live Minecraft, né? Então, pessoal, cheguei de volta para o Cairo, cheguei violentamente aqui, e eu tô rezando para que a internet não caia aqui. Eu tentei contratar o plano mais caro de tudo, não tem, o bagulho tá assim, extremamente ruim. Eu espero que funcione bem essa live. E o assunto de hoje é a filosofia Baques de acumulação de patrimônio. Eu vou fazer um vídeo, não live, né? Eu vou fazer um vídeo gravado, baseado no conteúdo do Baster, só que minha versão cripto, né? Então, para quem não sabe, eu sou um grande admirador do trabalho do Baster. E o Baster tem um dos melhores vídeos da história aí do YouTube brasileiro, né? Que todo mundo deveria assistir, todo mundo deveria começar por ele, porque ele a mim, o melhor vídeo da internet brasileira, tá? A filosofia Baster de acumular patrimônio. Um vídeo de 45 minutos feito, aliás, de 42 minutos feito há 8 anos atrás, e que foi diretamente responsável aí para mudar o meu crânio, a maneira como eu enxergava o mundo financeiro e assim por diante. É uma filosofia que aborda muito a parte do mercado financeiro tradicional. E eu, andando aqui no Egito, né, e visitando alguns museus, eu via e acompanhei a história de algumas múmias, né? E tem múmias aí extremamente famosas, tipo Ramsés II, e todas essas múmias, né? Elas deixaram um legado na Terra, né? Então, muitas delas, inclusive, têm uma história em papiro, com 40 metros assim de papel, com todas as anotações, contando uma história na época dos faraós. E eu olhei aquilo ali e eu pensei, cara, o Baster, ele deixou um legado para muitos brasileiros em relação à maneira como nós podemos usar nosso dinheiro para poupar e investir e fazer mais dinheiro. E eu comecei no meu crânio, né, eu comecei a ficar com muita vontade, assim, ó, começou a me borbulhar por dentro uma vontade inacreditável de construir a minha própria filosofia de acumulação de patrimônio, porque já avalio que ela já é bem consolidada hoje em dia. E tudo mais. Num primeiro momento eu vou deixar ele exclusivo pro pessoal do curso, eu vou postar ele no curso, e depois de um tempo eu vou deixar ele gratuito no YouTube mesmo para todo mundo poder assistir, porque é uma maneira de eu conseguir, além dessas lives diárias que a gente faz, né, através de episódios, eu comecei, desde o primeiro Café do Bitcoin, eu comecei a fazer em episódios, né, depois todo mundo começou a fazer o mesmo nos canais, mas para mim, não só cada vídeo é uma página, né, da nossa história e a gente vai vendo o dia a dia do mercado cripto, mas também eu fiquei com muita vontade, muito tesão mesmo, eu fiquei com uma vontade assim de sair do museu, juro, com a apresentação em tudo, slide e tudo mais da minha filosofia. Então eu vou construir a minha filosofia, a filosofia já existe, já funciona, e eu vou construir a minha filosofia, vai ser a filosofia Bax de acumulação de patrimônio. E a gente vai falar então um pouco sobre essa filosofia, né? Claro que não vai ser completa aqui, porque eu não, de cabeça assim, no meio da viagem eu não vou saber, que eu quero fazer uma coisa bem feitinha, bem construída. Mas dentro da filosofia, a primeira coisa que você deve preocupar e pensar é pensar em utilizar um ativo que veio para se tornar o ativo que vai te trazer a liberdade com o seu dinheiro e também você poder utilizar, e nós temos a sorte de estarmos numa geração conectada, com internet em todo canto, e a gente poder utilizar uma ferramenta que é um algoritmo de 256 bits chamado Bitcoin para ser utilizado como dinheiro
como uma moeda digital que pode ser trocada a qualquer lugar do planeta, né? E assim como ela surgiu, vários outros projetos com outras propostas surgiram logo em sequência, e todas elas tiveram um único objetivo e propósito, que é trazer liberdade para as pessoas poderem utilizar o dinheiro. Aqui no Egito, eu falei para o meu guia que eu fazia conteúdo sobre Bitcoin, e ele ficou fascinado, porque aqui no Egito o Estado controla muito a população, né? Tudo bem que o Estado aqui está ajudando a tornar o Cairo mais bonito, porque agora estão fazendo um novo Cairo, né? Uma parte nova do Cairo, que está toda moderna, quase uma segunda Dubai, né? Aqueles têm muito dinheiro, só que também tem supostamente corrupção e assim por diante, como acontece no Brasil. É um povo muito parecido com o brasileiro. E eu estava vendo como eles são, assim, a gente ainda é engessado pelo Estado, principalmente aqui no Egito, e como o Bitcoin é importante para essas pessoas, né? Eu lembro que eu desci do balão, eu estava lá fazendo um passeio de balão, quando eu desci do balão veio um monte de criança, e uma delas tinha um burrinho. Aí eu fui tirar a foto com o burrinho, a criança pediu dinheiro. Fui lá, cara, quando eu puxei uma nota, eu juro pra vocês, eu puxei uma nota de umas libras egípcias, que não vale quase nada, que a libra egípcia é 0,0027 reais, uma coisa assim. Puxei umas libras egípcias, 10 libras egípcias, as crianças, elas vieram e tentaram pegar o papel uma da outra, roubar e brigar por causa disso. E aí me deu um choque da realidade, percebendo assim, cara, para nós, aquele papel, para mim, aquele papel não representa absolutamente nada, né? Aquele papel, dinheiro, não representa absolutamente nada. Mas para aquelas crianças era tudo, né? Era uma oportunidade de melhorar de vida, nem que seja comprar um brinquedo, alguma coisa assim. E elas são crianças que são filhos de agricultores, então, agricultores egípcios, plantadores de arroz. Cara, população extremamente pobre, humilde. Então, assim, eles dão muito valor para aquele papel, né? Só que não tem diferença você dar valor para um papel ou para um código de 256 bits que as pessoas aceitam receber como meio de pagamento em qualquer lugar do planeta, né? Então, a gente dá valor a coisas que realmente não tem valor específico, né? Por meio de troca, beleza. E para aquelas crianças é uma necessidade absurda. E eu vejo que, tipo, a cada dia que passa, eu acredito que eu tenho uma missão cada vez maior de tentar fazer com que as pessoas desconstruam a necessidade de ter um papel moeda impresso por um banco central para elas se sentirem seguras e comecem a passar a confiar num meio de troca através de um algoritmo na internet que é emitido 6,25 novos a cada 10 minutos, se chama Bitcoin, a moedinha da praia. Tá? Porque do mesmo jeito que o papel não vale nada para muitos, para outros que amam o Estado, a força do Estado, e têm medo de investir em Bitcoin, eles dão muito valor para um papel, né, emitido por um banco central. Mas tudo pode ser dinheiro, desde que há um consenso global de que aquilo pode ser trocado daquele algoritmo ou daquele papel moeda pode ser trocado por outra coisa, né? Então, tudo pode se tornar dinheiro, simplesmente assim. Então, entendendo isso na filosofia Bax de acumulação de patrimônio, eu entendo que atualmente, no dia que nós estamos gravando, que é dia 9 de novembro, agora é 8 horas da noite aqui no Cairo, eu acredito que o Bitcoin é a última tecnologia revolucionária que a gente tem, a mais atual, digamos, que engloba um novo sistema financeiro mundial, sem interferência estatal e sem interferência de terceiros, intermediários, e que traz às pessoas a liberdade de utilizar o dinheiro como elas querem, sem ter a preocupação desse valor ser utilizado apenas em um país específico, mas sim, globalmente falando, universalmente falando, ele é aceito. Então, enquanto não existir algo melhor que o Bitcoin, na filosofia Bax de patrimônio, de acumulação de patrimônio, eu acredito que o Bitcoin é o melhor meio de troca hoje, né, a melhor forma de valor que nós temos hoje em relação ao que tem de dinheiro, trocar por bens, produtos, serviços, etc. Muito bem, então, primeira coisa que você precisa entender, então, esse conceito do dinheiro simples, básico,
Entender que o Bitcoin hoje vale muito mais do que qualquer papel moeda existente, mais do que o dólar, mais do que qualquer moeda que você queira aí especificamente comparar. E é uma forma muito fácil de troca de valor. Então, internacionalmente, conectado através da internet, você consegue fazer a troca por alguém que aceite, tá? Cada vez mais a gente vai ter adoção. Então, hoje nós temos média 200 milhões de pessoas no mundo que aceitam Bitcoin e que utilizaram Bitcoin alguma vez na vida. E provavelmente daqui a 5 anos, provavelmente 1 bilhão de pessoas estarão utilizando Bitcoin. A moedinha da praia. E possivelmente o Bitcoin vai estar valendo mais de 200, 300, 400 ou 500 mil dólares por unidade. Tá? À medida que a demanda vai crescendo e ela continua mesmo com o Bitcoin tendo movimentos de alta e de baixa, nós entendemos que ele vai ganhar valor ao longo do tempo, por causa dessa demanda que vem sempre crescendo. Muito bem, fofoletes. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, esse conceito do dinheiro, entender, aceitar o Bitcoin como seu dinheiro, como a sua moeda principal e o seu recurso principal financeiro. Segundo ponto, e sua base monetária, digamos assim. E a segunda regra, então, da filosofia Bakkt de acumulação de patrimônio é você atender de fundamentos e análise gráfica, tá? Então, na análise fundamentalista do Bitcoin, o que é importante? A cada 5 anos tem a queda da recompensa de mineração, o Bitcoin tende a se valorizar porque ele tem uma redução menor, ele tem uma redução da emissão de novos Bitcoins a cada 10 minutos, fazendo com que a cada 4 anos ele passe por um período muito simples de 2 anos de valorização, 1 ano de valorização mais amena, 1 ano de valorização o ano que vem, ou metade do ano que vem, não sabemos quando, e depois 1 ano de lateralidade ou acumulação, ou um semestre de alta, um semestre de baixa, tá? E aí o ciclo se repete. Muito bem, então a segunda coisa então, que vocês precisam saber é a análise fundamentalista, que eu já acabei de falar, e a análise gráfica, tá? Então na análise gráfica é o seguinte, nós temos a movimentação de preço do Bitcoin, então esse é um vídeo bem para quem é iniciante, tá? Cada barrinha verde que representa um dia que fechou, um dia positivo. O que é um dia positivo? Às 9 horas da noite, o Bitcoin ele fecha uma dessas barras do gráfico diário. Se às 9 horas da noite do dia seguinte, o preço subiu e fechou às 9 horas da noite a barra do gráfico diário, um valor maior do que o dia anterior, ele fecha um dia verde. Ou seja, ontem o Bitcoin começou o dia 8 de novembro de 2021 valendo 63 mil dólares por unidade. À noite ele fechou valendo 67 mil dólares por unidade. Ou seja, ele subiu de valor 4 mil dólares de valor em um dia. No dia de hoje, ele abriu o dia em 67.717 e está perdendo um pouco de valor, fechando quase em 67 mil. Tá? Então perdeu uns 700 dólares aí de valor. Essa volatilidade ela acontece todo santo dia. E o importante é que quando a gente pega o conjunto das barras, o conjunto das barras que vocês enxergam indica se você olhar aqui, você vai ver que ele está subindo, certo? Ele tem quedas no meio do caminho, mas ele está numa tendência de mil dólares por unidade. Buscou 52 mil e caiu para 42 mil, ele não retornou para 30 mil, ou seja, ele está em tendência de alta. Isso que a gente chama pivôs de alta. Uma coisa básica você precisa entender no comportamento do preço. Você sempre tem que usar o gráfico diário de qualquer ativo, porque o gráfico diário é o gráfico, na minha opinião, no mercado cripto, um dos gráficos mais importantes. O segundo gráfico mais importante é o gráfico semanal, onde cada barra representa uma semana. Então, olhando no gráfico diário, nós temos isso aqui, nós temos esse comportamento. O preço sobe, ele cai, um pouquinho sobe, ele cai um pouquinho, mas ele nunca retorna ao preço original anterior. Ele sobe, ele cai e não retorna ao preço anterior e ele volta a subir. Isso aqui é um pivô de alta, tá? O pivô de alta clássico. E aqui a gente chama isso aqui de acumulação, ou seja, no meio de uma tendência de alta, nós temos períodos de acumulação ou correção. E o período aqui de correção, ele assusta muita gente que é iniciante. Por quê? Porque as pessoas não entendem que para você pegar uma tendência, você tem que ter a paciência de ver o preço sair, escorregar algumas vezes, para continuar a tendência de alta, tá? Isso se chama pivô de alta. E nós temos também, e eu gosto muito de adicionar, e essa é a terceira regra
da filosofia básica de acumulação de patrimônio, você deve adicionar uma média aritmética simples da movimentação de preço em relação às últimas 8 semanas anteriores. Se você clicar aqui no TradingView, que é uma plataforma gratuita para qualquer cabeçurinha, pode abrir uma conta, entrar com a conta do Google ou do Facebook, se conectar a ela. Ela é como se fosse uma mídia social dos analistas gráficos. Você digita lá o código BTC/USD, porque nós estamos querendo comparar Bitcoin em relação a dólar. E você clica em indicador e você vai adicionar o seguinte: MA, média móvel exponencial. Você adiciona ela. Vai aparecer uma linha azul estranha aqui, tá? Você vem aqui em configuração da linha. Você vem aqui em valores, coloca período 8. E ao invés de colocar igual ao gráfico, que igual ao gráfico seria uma média de preço. Essa linha azul, ela representa o quê? Uma média de preço, uma média do fechamento de preço dos últimos 8 dias. Como isso é muito curto prazo, não é interessante usar essa média. É utilizar a média de uma semana. Então, você, ao invés de usar o igual ao gráfico, você coloca uma semana. Com uma semana, a linha ela se afasta do preço e você consegue perceber o seguinte padrão. Quando a tendência está de alta, a linha aponta para cima. Tá? Quando a tendência é de alta, ou seja, quando você deve comprar, é quando a média de 8 está apontando para cima. Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, porque meu mouse está falhando. Quando ela está apontando para o lado, você tem período de acumulação, lateralidade. Nesse período, você jamais deve alavancar capital, em pegar dinheiro emprestado do banco para comprar Bitcoin. Por quê? Porque emocionalmente você não vai estar preparado para entrar no mercado depois de pegar empréstimo do banco e ter que ver o patrimônio derreter num primeiro momento, tá? Então, fuja das acumulações. E outra que você vai fugir é quando a média de 8 estiver apontando para baixo. Mas, Augusto, o que é essa média de 8 que ela é tão importante para o teu setup? Porque a média de 8 ela é uma comparação média do fechamento do preço em relação às últimas 8 semanas anteriores. Então, ele está comparando essa linha aqui, está comparando com a média de preço das últimas 8 semanas. Quando nós temos o preço subindo por 8 semanas consecutivas, nós estamos em tendência de alta e a média vai apontar para cima. 8 semanas consecutivas de alta, tá? 8 semanas de variação de preço consecutivas de alta. Quando nós estamos com os preços sendo cotados abaixo de 8 semanas atrás, nós estamos em tendência de baixa no curto prazo. Então, toda vez que a gente quer comprar quando o preço estiver acima dessa média de 8, acima da média de 8, com ela apontando para cima. Toda vez que ela fizer isso, você vai entrar numa probabilidade matemática altíssima de surfar uma alta poderosa. Uma alta que vai ser recompensadora, ou seja, uma alta que vai te dar dinheiro. Só que você tem que ter a paciência de comprar e você não precisa nem olhar o gráfico, tá? Você pode olhar o gráfico uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Porque se você entrar corretamente numa tendência de alta, com preço acima da média de 8, com pivô de alta, basicamente isso aqui, esse pivô de alta aqui, você tem uma altíssima probabilidade de valorizar o seu patrimônio. E quando ele está abaixo da média de 8, e ele faz um pivô de baixa, ou seja, ele faz topos e fundos descendentes abaixo da média de 8, você tem uma grande capacidade e probabilidade de fazer o seu patrimônio derreter, nem que seja temporariamente, tá? Principalmente nas altcoins. Esse mesmo padrão você pode utilizar para altcoins e Bitcoin, tá? Simples assim. Então, basicamente, quando você decide ser um investidor e ficar rico, milionário, você inevitavelmente vai ter que usar esse padrão gráfico com a média de 8, usando o gráfico diário. Se você começar a olhar gráficos menores, gráficos curtos, por exemplo, 4 horas para baixo, 1 hora, gráfico de 15 minutos, 5 minutos,
automaticamente você vai perder dinheiro e automaticamente você vai se estressar muito e vai se preocupar muito e vai sempre vender errado e vai ter que sempre recomprar mais caro do que você vendeu. Principalmente se você está numa tendência de alta, tá? Então esse mapa, que é o gráfico diário, na filosofia Baxter de acumulação de patrimônio, ele é o mais primordial de todos. É o gráfico mais primordial, tá? Ele e o gráfico semanal. Então, por exemplo, o pessoal já estava preocupado com o gráfico do Bitcoin. Mas olha só, nós temos o início de 3 semanas consecutivas de alta, depois de uma tentativa dele fazer topo, no topo anterior, antecipando para nós que as próximas semanas vão ser de continuação de alta e a probabilidade de que continue subindo sem parar, até que ele vai chegar num ponto novo de preço, onde a maior parte do mercado vai achar que vai estar muito caro e não vai mais querer comprar. Tá? E vai chegar algum momento em que comprar um Bitcoin vai ficar tão caro para a maior parte das pessoas que ninguém mais vai querer comprar Bitcoin. E aí, a demanda por venda, realização de lucro, vai ser altíssima e a porta de saída vai ser desse tamanho aqui. Porque tem muita gente com muito lucro. 100% dos holders de Bitcoin estão no lucro atualmente. E 100% dos holders, e não é 100% dos holders de Bitcoin que vão manter os 100% em hold de Bitcoin. Vai ter muitos holders de Bitcoin que vão realizar lucro. Então, agora, na fase de descoberta de um novo topo histórico do Bitcoin, chegará um momento que nós vamos bater numa região de preço, onde vai dizer, na mente de muitas pessoas, que ali ninguém mais vai querer comprar. Eu não vou conseguir mais desembolsar $100 mil para comprar o Bitcoin inteiro. Eu não vou conseguir desembolsar 200 mil, eu não vou conseguir comprar Bitcoin hoje porque o Bitcoin está valendo $200 mil por unidade. Não consigo. Se a maioria dos investidores não conseguirem, o preço vai cair. O preço vai começar a tendência de baixa. Certo? Então, muito bem. Nós estamos no topo, descobrindo um novo topo. Essa é uma das melhores horas para estar no mercado. É a hora de fazer dinheiro. É ao contrário de que muita gente pensa que se preocupa de aparecer um topo qualquer aqui. Eu chamo essas pessoas de ejaculadores precoces. Então, a quinta regra. Enquanto a tendência é de alta, você se mantém comprado. Você só vende em confirmações de tendência de baixa. Pivôs abaixo da média de 8. Ou quando perde a média de 8, pela primeira vez, ou no reteste da média de 8. Então, você usa a média de 8, você vai vender quando ela começar a apontar para baixo. Tá? Enquanto ela não apontar para baixo, o preço pode subir a do infinito e ninguém sabe quantas semanas vai precisar para chegar a um determinado preço, onde a maior parte das pessoas queira vender. Porque não adianta você ficar na frente do gráfico, e essa é a sexta regra. Não adianta ficar na frente do gráfico imaginando coisas. Imaginando. Ah, mas eu acho que aqui vai ser o topo. Eu acho que o topo vai ser assim e o gráfico vai ser assim. Ah, eu acho que não. Acho que vai ser daqui umas 4 semanas. Acho que vai ser aqui o topo. Não, mas eu acho que vai ser o topo aqui, ó. Eu acho que o topo vai ser aqui. Então tem muita gente que quer imaginar que vai aparecer um topo. Então não use imaginação. Seja pontual no seguinte. O preço continua subindo. Em algum momento o mercado vai dizer, não, agora está muito caro. A média de 8 ela vai seguir subindo. O preço vai em um primeiro momento perder esta média. Você pode vender quando ele perde essa primeira média e tentar arriscar encontrar um topo ali já, ou no reteste dessa média. Então, quando ele começa a cair, você vende se ele formar um topo mais baixo do que o topo anterior no futuro. Então, sim, você precisa ver todo o dinheiro mexendo, o seu dinheiro movimentando dentro desse padrão. E às vezes é dolorido. Por quê? Porque às vezes, para essa queda, primeira queda perder a média de 8, precisa de uma queda de 20%. Então, se você entrar próximo de um topo, você pode ver logo em sequência acontecer de desvalorizar 20% do seu patrimônio, tá? Só que esse é um setup para quem já comprou aqui, 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 para quem já comprou aqui. Então, quando nós estamos descobrindo o topo, nós temos que continuar comprando, mas com uma mão
menor, não com tudo que você tem. Por quê? Porque em fase de descoberta do topo, a gente não sabe onde é o topo. Então, uma coisa legal, quando está descobrindo o topo, é porque a gente sabe que a tendência continuará sendo de alta. Mas, ao mesmo tempo, vai chegar um momento em que vai bater um preço em que a maior parte das pessoas não mais vai querer comprar e a demanda naturalmente vai cair, tendo mais oferta de venda, ou seja, vai ter mais gente querendo realizar lucro no mercado do que gente querendo entrar para ganhar lucro. Gente do zero, tá? Então, quanto mais sobe quando tu vai nessa fase de alta, mais você tem que manter a tua estratégia de compra semanal, por exemplo. Então, isso é uma outra regra. Não entre com tudo que você tem de uma vez. Então, eu já tenho 100 mil reais durante 40 anos, eu vou querer comprar Bitcoin agora, eu vou comprar tudo em Bitcoin. Não. Vai comprando aos poucos. Por quê? Porque por mais que ele continue subindo, e você entrou, por exemplo, mas eu entrei só com 5 mil, ao invés de entrar com 100 mil, e aí eu me fudi porque agora eu vou ter que comprar bem mais caro e agora eu entro com 95 aqui em cima. Não. Porque vai em algum momento, você comprando 5 mil em 5 mil, o mercado vai cair e você vai ter dinheiro e capital para comprar Bitcoin aqui embaixo novamente. Em algum momento, o Bitcoin vai cair e você vai poder, com os mesmos 5 mil, comprar uma quantidade maior de Bitcoins e lá no futuro ele volta a subir, porque o ativo tende a se valorizar. Então, por ser um ativo volátil, é preferível você sempre comprar parcial e ter uma estratégia fixa semanal de compra. Eu gosto muito de comprar toda quarta-feira de tarde, uma vez por semana Bitcoin, só acumulando. E quando o mercado cai muito forte, muito rápido, 50%, é promoção, você, ao invés de gastar 60, como você gastava aqui, imagina para a pessoa que gastou 100 mil reais numa tacada só aqui, ver o patrimônio em 2 semanas cair metade, 50%. Para ele foi muito dolorido. Agora, para um cara que comprou a 5 mil aqui e tem mais 95 mil, quando ele viu o preço derreter para 50%, em 2 semanas, ele conseguiu comprar o dobro pela metade do preço. O dobro pela metade do preço. Então, por se tratar de um mercado volátil, as entradas e saídas têm que ser parciais e não totais, tá? Você não vai comprar de uma vez e também não vai vender de uma vez. Você vai comprando e vai vendendo aos poucos. Estabeleça estratégias. Vai chegar um momento, por exemplo, vai começar a ameaçar perder a média de 8. Vende parcial, não vende total. Vende parcial. Vende à medida que vai passando os dias e o mercado volta a fazer o pullback para continuar caindo, abaixo da média de 8, vende mais uma parcial. Vai vendendo aos poucos, uma vez por semana. A entrada tem que ser fracionada e a saída tem que ser fracionada, tá? Outra coisa muito importante, né? Entender, o Bitcoin vai ter apenas 21 milhões de unidades. Outras moedas que são mais baratas, elas têm muito mais moedas para ser ofertadas no mercado e por isso que o preço delas é mais baixo. Então, o tamanho de mercado, o tamanho da quantidade de moedas interfere diretamente no preço da moeda. Por exemplo, Cardano nunca vai valer 10 mil dólares por unidade ou 66 mil dólares por unidade, porque a quantidade de moedas que ela possui é de 40 bilhões, enquanto que o Bitcoin tem 21 milhões, tá? Então, tem casas decimais a mais. Com casas decimais a mais, o valor tende a ser menor. Certo? Então, não viaja na maionese de, vou comprar Cardano a 2 dólares e um dia vai valer 10 mil dólares por unidade. Não vai acontecer, porque ela tem muito mais oferta, ela tem muito mais moeda para ser dividida para o mesmo mercado, tá? Outra coisa importante, sempre compre ativos bem fundamentados, com comunidades crescentes, e você vai fazer o seguinte, se você tem pouca grana, pouquíssima grana, 500 reais, 1.000 reais, 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais para investir, você pode iniciar no mercado tentando projetos mais arriscados e menores. Só que esses projetos arriscados e menores têm o objetivo para você tentar ganhar dinheiro mais rápido e, no final das contas, trocar por Bitcoin. Porque, de fato, a única coisa que vale nesse mercado é Bitcoin e a segunda coisa é Ethereum.
As outras estão ganhando valor agora. Quer dizer que elas nunca vão ter valor? Não. Mas elas estão ganhando valor agora, tá? Então, o objetivo é, com menos dinheiro você pode se arriscar mais. Com mais dinheiro você se arrisca menos e você foca em ativos bem fundamentados, maiores e com menos assimetrias e mais consolidados, mas que também são voláteis. E a estratégia para as duas coisas é a mesma. Média de 8, entrada parcial. Média de 8, entrada parcial. Cala a boca, Siri. Outra coisa importante. O jovem sempre vai ter gente falando assim, eu não compro mais, estou só observando. Essa é uma estratégia, né? Eu não acho interessante porque eu acho o seguinte, eu gosto de comprar ativos em tendência de alta. Se o Bitcoin segue em alta, procurando novo topo, ele está em tendência de alta, não tem por que eu não deixar de comprar. Ah, mas ele está descobrindo um novo topo, eu não sei onde vai acontecer. Ninguém sabe. Beleza. Mas você não precisa deixar de entrar parcial, né? Por quê? Porque se ele continuar subindo, o preço ele vai chegar a um patamar onde ele começa a rejeitar, e geralmente os topos anteriores são os novos fundos. Então, o novo fundo do Bitcoin atual é 60 mil dólares por unidade. Esse é o novo fundo do Bitcoin. O novo fundo do Bitcoin é o topo anterior. O topo anterior, 60 mil dólares por unidade. Cala a boca, Siri. E aí o que acontece? O novo topo, sabendo que o novo fundo do Bitcoin é 60 mil dólares, não tem por que eu não comprar Bitcoin a 67 mil. Porque se ele for para 140 mil, eu vou querer ter uma máquina do tempo para voltar a poder comprar 60 mil e vou ficar lamentando ao infinito de não ter comprado um ativo em uma tendência de alta. Então, é melhor você se arrepender tentando de fazer algo certo, que é comprar ativos em tendência de alta, do que você achar que vai encontrar um topo a qualquer momento, ou vai acontecer um topo a qualquer momento, sendo que o mercado está em plena tendência de alta. Ou seja, você está se arriscando a ter que recomprar mais caro mais tarde, tá? Então, por exemplo, você descobriu que tem um topo anterior, esse topo anterior, geralmente quando é rompido, ele se torna o próximo suporte, ou seja, a próxima região de compra. Então, por mais que o ativo tenha a tendência de baixo lá no futuro, talvez demore muito tempo para você voltar e poder comprar a 60 mil. Tá? Então, por exemplo, na minha opinião, 60 mil dólares, o Bitcoin está extremamente barato. Daqui a 4 anos, muita gente vai estar assistindo a gente, muita gente vai estar assistindo esses vídeos, se lamentando que não comprou Bitcoin a 60 mil dólares por unidade. Do mesmo jeito que nos meus vídeos antigos, muita gente olhando os meus vídeos antigos de 2018 e vê os preços da BNB a 8 dólares, 10 dólares, Ethereum a 80 dólares, Bitcoin a 3 mil dólares. Naquela época, todo mundo achava que aquilo lá era o auge do Bitcoin, que não ia nunca mais voltar para 20 mil. E cá estamos 2 anos mais tarde, querendo, por Deus, uma máquina no tempo para voltar 2 anos atrás para poder comprar Bitcoin a 3 mil dólares. Então, sempre pense nisso. Sempre pense nisso. Ativos mais consagrados e maiores têm mais segurança e potencial retorno um pouco menor. Mas eles têm um potencial muito acima do mercado tradicional. Por quê? Porque nós estamos falando de um novo sistema financeiro descentralizado global que vai esmagar o sistema financeiro tradicional. E vai arrebentar com os estados e a força do Estado no controle do seu dinheiro. Então, o que acontece? Por mais que o ativo grande ele não tenha uma simetria tão alta, mesmo assim ele é muito mais valioso que o seu dinheiro atual, mesmo com a volatilidade. Outra coisa muito importante, tá? O volume é uma coisa que você sempre precisa observar.
será isso se atingir 1 milhão. Vai mesmo. Uma coisa é o volume. O volume, ele é o principal indicador para encontrar topos e fundos. Então, enquanto o preço continua subindo e o volume está baixo, ótimo. Isso quer dizer que tem pouca demanda para vender no mercado e muita demanda para comprar no mercado. Então, volume e preço são coisas diferentes. Não precisa ter grandes volumes para ter alta no preço do ativo. A única coisa que é mais importante é que tem que ter mais compradores do que vendedores no mercado. Tem que ter mais pessoas interessadas em pagar cada vez mais pelo ativo do que mais pessoas querendo vender o ativo e querendo se desfazer. Então, o volume, ele é importantíssimo. Por quê? Porque quando encontramos fundo, o volume geralmente ele é muito mais alto, o volume é muito maior do que enquanto ele está fazendo uma tendência de alta. Então, a tendência de alta, o volume ele segue subindo, sem muito volume, isso é muito importante. Ótimo. Não importa, tá? Quando ele começa a ter volumes muito grandes, muito altos, ele pode ser possivelmente um topo, como aqui, ou ele pode ser possivelmente um fundo. Então, você só quer ver grande quantidade de briga de volume, ou seja, quando a gente encontrar a resistência majoritária do Bitcoin, é onde vai aparecer uma barra verde desse tamanho, tentando fazer um esforço muito grande. O preço, a barra de volume desse tamanho, gigante. A barra do preço desse tamanho, ou seja, o preço movimentou muito pouco, com muito esforço. Isso indica topo. E logo no dia seguinte, uma barra de volume tão grande quanto a barra de volume compradora, a barra de volume vendedora, fazendo uma barra no preço muito grande. Tá? Então, a barra de volume, ela mostra para nós topos e fundos. Topo, fundo. Topo, muito esforço, e olha o preço desse tamanho. Muito esforço na venda e olha o tamanho do preço desse tamanho também. Então, fundo, movimento muito forte, barra vermelha no preço, gigante, barra vermelha no volume, gigante. Topo, barra verde pequena, barra compradora pequena. Aliás, barra compradora pequena no preço, barra de volume gigante, verde. Tal como essa aqui. Topos e fundos você encontra em regiões de briga fortes. Então, o que nós temos que enxergar quando a gente for desconfiar de aparecer um novo topo? Verificar qual foi o tamanho da barra de volume. Se teve uma barra de volume, esforço muito grande e não conseguiu subir, você tem provavelmente a aproximação de um topo ou você chegou no topo. Então, aquela história, Augusto, mas está subindo sem volume. Quando a pessoa fala que está subindo sem volume, ela não tem conhecimento no mercado para entender como descobrir topos e fundos. É sim possível descobrir topos e fundos. Você descobre topos e fundos através do esforço de Wyckoff. Esforço, volume. O volume da região onde for muito batalhado o preço, tiver uma briga muito grande entre compradores e vendedores, com volume muito forte e o preço com dificuldade para continuar subindo, é uma região de ponto limite do preço do ativo e da cabeça consciente das pessoas que estão participando desse mercado, entrando numa situação de que todo mundo acredita em alta infinita para uma condição de que todo mundo quer realizar lucro. E quando todo mundo quer realizar lucro, nós temos uma quantidade muito grande de vendedores. E isso vai se refletir nesse gráfico aqui, Fofolete. Ciclo de alta do Bitcoin. Então, toda vez que nós temos ciclos de alta do Bitcoin, os acumuladores de mais de 1.000 Bitcoins, eles começam a se desfazer, começam a trocar de mãos.
Num primeiro momento, no início do movimento de alta, quem está acumulando mais de 1.000 bitcoins começa a subir junto com os bitcoins, começa a acumular. E à medida que o preço vai subindo, eles lentamente vão realizando lucro aos poucos, tal como eu estou falando. E à medida que o preço vai subindo e ele vai encontrando um novo topo, nós temos realização começa a vender aos poucos, tal como você compra uma vez por semana, você começa a vender uma vez por semana. E os grandes fazem exatamente isso. Então, no primeiro momento, num ciclo de super alta, os holders de longo prazo começam a comprar muito forte junto com a grande massa das pessoas. E durante a alta, eles começam a realizar, a se desfazer, a vender e transfere de mãos os bitcoins. Até que chega um ponto de clímax, onde ele tem uma forte queda e eles começam a comprar novamente em fundo. Veja aqui no fundo, eles começam a comprar novamente, ou na aproximação do fundo. O que nós temos nesse último ciclo de alta? O mesmo comportamento. Num primeiro momento, na primeira fase da alta, que foi esse primeiro topo, a $65 mil, que foi um topo fraco, nós tivemos continuação de alta, continuação de compra das grandes baleias com a grande massa de pessoas. Agora, nós estamos em fase de que o preço continua subindo e as baleias não estão acumulando mais bitcoins, não estão comprando, pelo contrário, estão se desfazendo lentamente dos bitcoins enquanto o preço sobe. Ou seja, a linha amarela não acompanha mais a linha azul, tal como no ciclo passado. Isso representa a segunda fase da alta. E vai chegar num ponto em que eles vão começar a vender muito mais do que manter, como aconteceu nesse topo majoritário aqui de 2017. Então, isso aqui, para mim, indica que nós estamos na segunda fase do ciclo de alta. Segunda fase do ciclo de alta. E não mais vai acontecer muita alta daqui para frente. Vai ter alta muito forte, muito rápida, porque o volume está baixo, o preço continua subindo. Tem muito mais compradores do que vendedores. Só que vai chegar um momento em que nós vamos chegar num ponto em que os vendedores de longo prazo vão começar a se desfazer lentamente dos seus bitcoins e vai trocar a polaridade do mercado. Então, aonde nós estamos? Nós ainda estamos na fase de esperança e alta. E vamos entrar na fase de otimismo e delírio. Quando o MVRV... Deixa eu não pegar esse aqui. Esse aqui é podre. Esse aqui tá ruim. Eu vou pegar o MVRV Layer 3 da Glassnode. Informação privilegiada para vocês, tá? Acho que no Brasil eu sou um dos poucos que tem a Tier 3 da Glassnode. Que eu passo bastante informações para os membros, né? Então, nós estamos com o MVRV. Veja que quando o mercado começa a cair, os short-term holders, ou seja, quem possui Bitcoin por 5 meses e 11 dias, começa a se desfazer dos seus Bitcoins antes do preço começar a atingir topo, e aí ele faz de fato o topo. Ou seja, esse indicador ele antecipa o movimento dos short-term holders, que são os caras que provocam as oscilações do preço do Bitcoin, que são os vendedores de curto prazo. Eles antecipam para nós o movimento do preço terminar antes do preço realmente reverter, tá? Então, o que a gente está vendo agora? Agora, eles estão acompanhando o preço, ou seja, o gráfico está idêntico ao preço. O que vai acontecer em algum momento aqui? E é isso que é importante vocês entenderem, tá? A gente tem aqui os gastos do troco do core do Bitcoin que mostra para nós essa linha amarela. Essa linha amarela ela antecipa movimentos, tá? Porque ela não são dados de movimentos de pessoas que fazem trocas de moedas e carteiras de curto prazo. Qual o comportamento aqui que vocês têm que entender? Quando nós estamos na linha 1, nós estamos na pontuação 1 do MVRV, nós estamos com o preço, digamos, justo, o preço ideal do Bitcoin. Tá?
em relação à oferta e demanda do curto prazo. Quando nós se aproximarmos, quanto mais nos aproximarmos dessa linha amarela, eu quero que prestem atenção só na linha amarela. Quanto mais aproximarmos da região 2 pontos do MVRV, nós estamos entrando numa altíssima probabilidade dos short-term holders começarem a realizar lucro. Então, quando nós estamos, quanto mais distantes da linha 1, da pontuação 1, nós tivermos dos short-term holders, mais equilibrado o preço vai estar em um bom ponto de entrada. Então, o melhor ponto de entrada é abaixo de 1 no MVRV. Qualquer região que você comprou abaixo de 1 no MVRV, historicamente falando, você fez uma compra perfeita. Então, abaixo de 1, ou seja, 0,8, 0,6, 0,4, quanto mais você conseguir comprar abaixo da linha 1, melhor. Quanto mais acima você comprar, mais arriscado você está comprando. Então, nós estamos atualmente na pontuação 1,23. Quando chegar próximo da região 1,80, provavelmente nós vamos estar numa região limite 0,2 do MVRV, mais caro nós vamos estar comprando. Ou seja, mais arriscado nós vamos estar comprando. Certo? Então, quando é que vai chegar na região 1,6? Você tem duas opções. Ou você pode comprar a Glassnode e pagar 50 mil reais por ano para a Glassnode, ou você pode assinar o membros aqui do canal. Você, além de apoiar o meu trabalho, pagando 5, você vai estar apoiando o meu trabalho e eu vou sempre avisar vocês quando a gente chegar no MVRV Short Term Holder e Long Term Holder da região próxima do 1,8, que é a região mais perigosa de comprar Bitcoin. Então você pode se tornar hoje membro do canal, caso você não queira gastar. Você vai gastar 50 reais para ter esse tipo de informação por mês, ou pode gastar 50 mil por ano. 50 mil reais por ano para ter essa informação, tá? E muito bem. E os long term holders, como é que estão? Qual é a pontuação que a gente quer ver neles? A pontuação mais próxima de 10 é a mais perigosa de todas, tá? Então, quanto mais próximo... Aliás, 10 não, perdão, 20. Quanto mais próximo do 20, mais as baleias de longuíssimo prazo vão estar coçando a patinha para realizar, tá? Atualmente, nós estamos no início de um grande movimento de alta, porque nós estamos com apenas 3,45 pontos nos long term holders. Só que prestem atenção, a cada ciclo de alta, o primeiro grande ciclo de alta, nós chegamos aos 200 pontos do MVRV. No outro ciclo de alta, 2017, 2013, aliás, e 2014, nós chegamos aos 20 pontos. E em 2017 também chegamos aos 20 pontos. Só que agora eu suspeito que os 10 pontos no long term holder, os 10 pontos no long term holder vão ser extremamente perigosos nesse ciclo de alta. Tá? Porque, na minha opinião, o MVRV ele está afunilando. Então, neste ciclo, eu acredito que o MVRV, a aproximação do long term holder e short term holder próximo, o long term holder próximo do 10 e o short term holder próximo da pontuação 2 do MVRV é altíssimo risco de entrada. Então, quanto mais próximo chegar dessa região, mais arriscado será de comprar. Tá? Então, o que acontece? Eu vou avisar com vocês sempre na aba comunidade daqui do YouTube, quando nós tivermos a aproximação do risco. Por enquanto, me mantenho comprado nos ativos e acredito em continuação de alta. Certo? Então, você tem que utilizar dados on-chain na filosofia básica de acumulação de patrimônio. Utilize a parte fundamentalista do Bitcoin, entenda por que ele se valoriza muito forte a cada 4 anos. Média de 8. Estratégia simples de compra semanal. Estratégia simples de saída semanal.
à medida que o preço vai subindo e você está tendo muito lucro. Com pouco dinheiro, arrisque-se um pouco mais. Com muito dinheiro, arrisque-se menos, mas mantenha-se exposto em criptoativos. E outra coisa muito importante. Eu vou regravar esse vídeo Eu vou regravar esse vídeo sem live para não ter problema de trava, tá? Mas eu vou fazer mais tarde. Tá? Vou fazer quando a gente lançar o Mestre Bitcoin 4.0, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar para Florianópolis, vai ser gravar Eu vou aproveitar que eu vou estar na casa dos meus pais, eu vou poder gravar todo o curso, tá? E eu vou ensinar minha filosofia, porque eu quero deixar ela para a humanidade, para quem quer utilizar. E talvez se tornar o vídeo mais importante da internet brasileira, tá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, então, de outras moedas, para a gente finalizar. E 10 minutos ainda. Então vamos dar uma olhadinha no Ethereum. Gráfico semanal do Ethereum. 5 semanas consecutivas de alta. Na minha opinião, vai continuar subindo. Por que, Fofoletes? Por que vocês acham que vai continuar subindo? Vocês estão vendo alguma barra de topo? De volume? Não. Então não tem barra de volume alto. O volume está baixo e o preço segue subindo. Ou seja, continuação de alta. Busca de novo topo histórico. Ainda não chegamos numa região de briga. Não chegamos em topo. Tá? Como não chegamos em topo, o preço pode continuar subindo e encontrar novos valores. ADA. A internet tá uma merda, mano. Não tá transferindo vídeo, né? Outra coisa importante, Cardano. Cardano fez um ponto de entrada de compra. Tá? Voltou acima da média de 8 semanal, com uma segunda semana de alta consecutiva, depois de uma barra de reversão. Continuação de alta. Ou seja, na minha opinião, Cardano é ponto de compra, ponto de entrada, e esse é um dos melhores preços da história de comprar Cardano no curto prazo. Tá? Fortíssima tendência de alta. NIR Protocol, mesma coisa. Fortíssima tendência de alta. Semanas consecutivas. Não tem volume de topo. Segue tendência de alta. Segue comprado. Não está aparecendo o gráfico? Ah, então deixa a imagem travada mesmo. É porque a internet aqui tá uma bosta. Tá? Eu acho que em Dubai vai estar melhor, porque aqui a internet é uma porcaria. Tá? Fortíssima tendência de alta para NIR. Fortíssima tendência de alta. E o importante é vocês estarem ouvindo. Tá? Certo? Vou indo nessa agora, vou jantar com a patroa. Tamo junto. Obrigado por tudo. Falou, espero que vocês tenham conseguido assistir tudo aí. Falou, fofos.